10 perguntas sobre a artrose do joelho que você precisa saber. Afinal, o que é artrose? A artrose é um processo de degeneração de desgaste dos tecidos em volta dessa articulação. Então ela vai atingir não só a cartilagem articular, que é a mais falada quando a gente se fala em artrose, quanto os tecidos ao redor. Então vai pegar desde cápsula, região muscular também, tecido aqui do menisco, parte ligamentar. Então todos esses tecidos em torno do joelho, eles estão em risco quando você está com artrose. Quais os sintomas da artrose? Então há uma variabilidade de sintomas, mas no geral você tem dor devido a esse desgaste da cartilagem, você sente aquele rangido que a gente chama crepitação. Alguns pacientes vão ter edema, que é aquele inchaço, derrame, que é água no joelho, algumas vezes bloqueio articular, aquela dificuldade de movimentação, perda da amplitude, ou seja, perda daquele movimento completo que sua articulação fazia antes, e às vezes deformidades, aquele paciente que o joelho começa a ficar torto. Quais as causas da artrose? A gente pode dividir na artrose primária e na secundária. A primária é quando tem um padrão genético, é aquela questão de obesidade, né, o próprio sobrepeso, o desgaste acelerado pode acontecer por um excesso de uso dessa articulação, fraqueza de músculo, algum paciente que tem também distúrbio angular, ou seja, o membro mais arqueado. Então isso seria a artrose primária. A artrose secundária é quando ela, como o nome já diz, secundária a alguma coisa que causou. Pode ser pós uma fratura, após uma lesão do menisco, uma lesão de ligamento que não foi tratada, aquele joelho ficou de forma instável. Pode ser também após uma infecção, por exemplo, você não tratou bem uma infecção e essa infecção fez uma degeneração na sua cartilagem. Após algumas lesões no joelho, aquele paciente que tem muito trauma no local, aquele paciente também que tem um problema reumatológico, que popularmente se chama reumatismo no sangue, né? Que são aquelas doenças autoimunes em que você faz anticorpos contra você mesmo. Então todos esses problemas aí podem causar artrose no seu joelho. Qual a diferença entre artrose e artrite? Basicamente é a mesma coisa, a gente está falando da mesma doença. O OSE, ele refere mais a desgaste, um processo crônico, um processo já antigo, é aquele desgaste articular. O IT é quando a gente fala em inflamação, é quando tem a crise, quando aquele paciente apresenta, por exemplo, outros sintomas como muita dor, sinovite, aquele joelho muitas vezes até com mais calor, o joelho realmente com sinais inflamatórios mais agudos, mas que no fim das contas levam ao mesmo problema. Existe cura para artrose? Infelizmente, não. A medicina cada vez mais está avançando nas lesões da cartilagem, nesse tratamento desse tipo de patologia. Hoje a gente tem diversos tratamentos para a lesão da cartilagem para artrose, mas falar em cura não tem. A gente tem um controle. É igual a ter diabetes, pressão alta, alguns outros problemas que são incuráveis, mas existe realmente um tratamento de suporte, sim. Pode tratar artrose sem cirurgia? Sim, e deve. O tratamento conservador, que é aquele não cirúrgico, ele costuma ser o tratamento de escolha no início. A gente faz algumas medidas para esse paciente e quando ele não responde a essas medidas, algumas vezes ele acaba indo para procedimentos e alguns deles realmente são cirúrgicos, sim. Quais os tratamentos da artrose? Então, se a gente falar do tratamento conservador, a gente vai dividir aqui em dois patamares, o cirúrgico e o conservador. No conservador, perda de peso, melhora da massa muscular, redução daquela massa gorda com a redução de peso, automaticamente você vai ter essa eliminação de gordura, fazer realmente atividades que vão estimular a mobilidade, o alongamento, a força muscular. Existe a parte medicamentosa, existe uma gama de medicações. Para crise, muitas vezes a gente precisa de um analgésico ou anti-inflamatório, embora isso daí não deva ser usado de forma rotineira, já que são medicações que podem dar alguns efeitos em outros órgãos, principalmente os anti-inflamatórios e os corticoides. A gente pode estar fazendo também tratamentos à base de infiltração, por exemplo, o ácido hialurônico, que é aquela gelatina que a gente utiliza para fazer a infiltração, é um dos tratamentos mais utilizados e de maior sucesso. Existe também bloqueio de nervos, que seria a gente fazer anestésico ou até cauterização, pequenas queimas ao redor desse osso, onde passa aqueles nervinhos que dão dor no joelho.
Então, esses tratamentos são os minimamente invasivos, além de algumas medicações chamadas condoprotetores, que seriam aquelas medicações que têm por função tentar proteger a articulação do desgaste. E por outro lado, a gente tem o tratamento cirúrgico. Na artrose mais avançada como essa daqui, realmente a gente vai para uma prótese do joelho, que é a substituição total dessa articulação por uma prótese metálica. Existe também a osteotomia, que é quando a gente tem uma artrose localizada, a gente faz apenas a mudança de eixo desse paciente. Mas basicamente a cirurgia para artrose é a prótese do joelho. A artrose pode atingir todo o corpo? Basicamente, a artrose pode ocorrer em outras articulações, sim, aquelas articulações sinoviais, onde a gente tem a cartilagem hialina. Então você pode ter na articulação do tornozelo, pode ter na articulação do quadril também, pequenas articulações do pé, pode ter também no membro superior, embora seja menos frequente, já que no membro inferior é onde está mais a carga, o membro superior é mais por mecanicamente aquele movimento repetitivo. Então nas mãos, muitas vezes aquela deformidade, no punho também, e em alguns casos no ombro, ou seja, pode sim ir para outras articulações. Como a artrose atrapalha o dia a dia? Aí vai depender realmente dos sintomas que esse paciente tem. Ele pode ter dificuldades desde a prática esportiva ou até de locomoção básica, de andar sem muletas, andar sem bengalas, ter dificuldade de subir dessa escada, ter dificuldade de ficar em pé, ter dificuldade de caminhar um pouco mais, de fazer uma viagem, de fazer coisas da sua rotina. Então a artrose não tratada, realmente ela pode dar todos esses sintomas aí, esses empecilhos para o paciente. E finalmente, quem tem artrose pode ter uma vida normal? Sim, desde que essa artrose não esteja muito avançada e desde que você faça realmente o tratamento correto. Como a gente falou que existe uma gama de tratamentos, a doença, apesar de não ter cura, ela pode ter um bom controle, você pode fazer diversas atividades do dia a dia, inclusive atividades esportivas, mesmo você tendo artrose, vai depender do diagnóstico correto e da execução desse tratamento de forma assertiva. Por isso que é sempre importante você procurar um especialista em joelho na sua região, alguém de confiança, e algum profissional do movimento, como um fisioterapeuta ou um profissional de educação física, que sejam habilitados para estar tratando o seu problema de artrose. Se você gostou desse vídeo, pode curtir. Se não é inscrito ainda no meu canal, aproveita agora, se inscreve e pode mandar também esse vídeo para alguém que você pode estar ajudando, que nesse momento está com artrose e está cheio de dúvidas. Eu sou o Felipe Brasil, ortopedista especialista em cirurgia do joelho aqui de Fortaleza, no Ceará. E se você quer acompanhar a minha rotina, vai lá no Instagram, dr.felipebrasil, e também tem o meu site, www.felipebrasiljoelho.com. A gente se vê, saúde para vocês!